queria agradecer o convite da APP para participar desse evento, que eu considero um evento que vem se somar e vem bater na tecla de um assunto muito importante, que nós trabalhadores não podemos dar descanso e nem nos sentir satisfeitos por ter debatido uma vez, duas ou três. É uma condição da nossa condição de trabalhadores debater as questões de saúde, para desmistificar um monte de coisas que foi construído na cultura dominante, na história dominante, eu diria numa ciência dominante, que para discutir a questão da saúde no trabalho, é fundamental a gente voltar a rediscutir o trabalho. Que é trabalho? Porque eu gostei de uma frase que alguém uma vez me disse, que o peixe é o último a se perguntar pela água. Ele não se pergunta pela água. O peixe nada na água, aquilo é natural para ele. Não há sentido perguntar por que água, o que é a água. Ele nasce, vive e morre ali. Eu diria que essa metáfora também serve para nós, trabalhadores, com relação ao trabalho desgastante, árduo, ao trabalho solicitante, ao trabalho que requer de nós, mas pouco nos devolve. Nós já nascemos nesse tipo de trabalho, nesse tipo de prática de trabalhar, com sofrimento, que requer investimento, requer dedicação, e o que a gente tem de retorno é muito pouco do ponto de vista daquilo que nós, como criaturas humanas, precisamos de retorno. É muito pouco. Resulta disso uma coisa perigosa, que a gente, que eu vou falando de modo geral, mas a classe trabalhadora de modo geral quase que naturaliza essa condição do trabalho. É assim, sempre foi assim, será assim. E aí que mora o perigo, e aí que mora a nossa necessidade permanente de, teoricamente, desmontar, questionar ou relativizar algumas dessas ideias que continuam vingando. Vamos para frente. Então, eu queria aquela coisa óbvia, não é? Nós não podemos, ao tratar da nossa condição de trabalhadores, esquecer que nós temos uma história como gênero humano. Nós não aparecemos no século XX, nem no XIX, nem no XV. Nós já habitamos esse planeta aqui como gênero humano há muito tempo, 200 mil anos pelo menos. E desde que surgiu a primeira criatura da nossa espécie, o Homo sapiens, essa criatura já inaugurou uma atividade chamada trabalho. Porque essa criatura buscou, de alguma forma, satisfazer uma necessidade básica sua. Comer, se abrigar do vento, atravessar uma poça d'água, sei lá, se esconder de uma fera, subir numa árvore para pegar uma fruta. Na impossibilidade de conseguir imediatamente o resultado dessa procura, ele foi desenvolvendo, não é? Pequenas ideias, pequenas projeções. Ele e sempre um grupo em torno, né? Porque nunca ser humano faz nada absolutamente sozinho. Então um descobre uma coisa, um avança ali, outro troca uma ideia. Quer dizer, estamos pensando na era primitiva, mais primitiva. Mas é aí que se inaugura a nossa história. Quando pequenas transformações, pequenos instrumentos são fabricados a partir do nada. Ali, por exemplo, botei um monte de pedra solta na beira de um rio, na beira de um barranco, e que a experiência humana mostrou que aquilo pode cortar, aquilo pode romper uma casca mais dura. Com uma aresta fina, você pode cortar a carne de um boi, de um antílope, de um veado. Diz a ciência que nós nascemos como gênero na África, não é? Então vocês imaginem ter que se alimentar daqueles animais, aquelas couraças, um rinoceronte, sei lá mais o quê, não é? Mas foi um início, uma pedra deixou de ser pedra para ser um instrumento, trabalho humano. E quando o homem inventou essa possibilidade, ele se libertou de uma série de laços que o prendiam numa situação anterior mais primitiva, que ele tinha que fazer isso com as mãos. Quando ele descobriu que um pedaço de vara, um galho seco na mata, podia se transformar numa flecha, num dardo, numa coisa, que aquilo penetrava, que aquilo furava, agora é preciso a gente mergulhar no mistério da história para saber como é que essas primeiras criaturas foram experimentando isso, mas experimentaram e viram que aquilo furava, aquilo cortava, aquilo agredia, aquilo matava, pronto. E ali embaixo, para ser mais sofisticado, um pedaço de osso que depois de seco
fizeram uns furinhos, sabe-me Deus quando se viu que você podia produzir sons, coisas diferentes, que não havia na natureza. Isso também é uma necessidade do ser humano, né? Que se mostrou depois uma necessidade fundamental. Veja hoje como nós temos necessidade da música, mas essa necessidade teve as suas origens perdidas lá. Isso é a nossa história, é produzir a satisfação das nossas necessidades, necessidades que a gente nem sabia que anteriormente tinha. Levaram milhares de anos para que o ser humano um dia se desse conta que ele podia falar. Isso que eu estou fazendo, uma coisa tão simples que nós já aprendemos em pouco tempo, isso não era próprio da nossa espécie. A nossa espécie não nasceu falando, vocês sabem disso. A fala surgiu milênios depois que esse ser humano já tinha uma experiência acumulada sobre a face da Terra, nas regiões em que ele habitava. Certamente que as dificuldades de sobrevivência e a necessidade de satisfazer outras necessidades levou ele ao uso e perceber que ele podia grunhir, que ele podia produzir sons aqui e que ao modular a garganta, pensem que ninguém entendia nada da anatomia, só sabia que podia fazer um A, um U, qualquer coisa parecida, e dessa mistura de sons foi surgindo gradativamente, deve ter levado outros milhares de anos, uma linguagem, a princípio primitiva. Poderíamos até pensar como uma criança que vai juntando babebi, bobobu, e depois faz pequenas frasezinhas, sem ainda verbo, sem adjetivo, quando muito com sujeito, para ir depois complexificando na medida que as suas necessidades vão aumentando. Também a linguagem, assim foi o nosso desenvolvimento. A linguagem também é um instrumento que nós podemos desenvolver. Chegou uma época que nem essa linguagem falada era suficiente. Tantas descobertas, tantas invenções, tantas coisas produzidas nas gerações, que não poderia mais se garantir apenas com a palavra falada. Surgiu a escrita. Surgiu essa coisa fantástica de juntar risquinho, bolinha, triangulinho, que produz essa riqueza, essa diversidade de idiomas escritos, que quando a gente olha um idioma que não é o nosso, a gente fala, mas que coisa é essa aqui? Vocês já viram o coreano? Como é que é o coreano e outras coisas? Você fica, como é que as pessoas podem? Mostra isso que eu estou dizendo, que o ser humano é capaz de inventar instrumentos, e a linguagem escrita é mais um instrumento entre tantos. Bem, dito isso, eu acho que eu já ajudei a vocês relembrarem que o trabalho é a ação central que nos torna humanos e que nos vem tornando humanos. Nós não nascemos humanos. É a nossa ação sobre a natureza, sobre nós mesmos, porque nós também somos natureza, nos transformando, criando instituições, criando formas, superando problemas, é que vão nos fazendo humanos. A humanidade não está dada, a humanidade é construída. O gênero humano ainda está sendo construído. Estamos nós aqui sentados discutindo um assunto que nos parece assim primitivo. Não é? Como é que a gente pode chegar a um ponto de um sofrimento atroz no trabalho, que agora tem nome e que a gente tem que lutar contra, no ano 2000 e já não sei das quantas. O que mostra que nós estamos ainda produzindo a nossa humanidade. Ela não está pronta. Isto se faz com trabalho. Bom, agora eu vou muito rapidamente, só quero dizer o seguinte, que o trabalho, ele se deu de formas diferentes, evidentemente, ao longo desse tempo. Temos uma fase muito inicial, que eu já falei, de um primitivismo, que, usando as coisas mais toscas para resolver necessidades mais básicas, comer, dormir, se proteger, procriar, sei lá o quê. Vamos mais para frente. E depois de um certo tempo de acúmulo de conhecimentos e de instrumentos e de técnicas, partimos para outros períodos, outros auges da construção humana, mas com uma enorme contradição. O trabalho, que é aquilo que nos faz como humanos, não é? Logo, nos primórdios, se torna também uma atividade controlada entre nós. Nós, seres humanos, passamos a nos controlar de formas diferentes, que
o estudo mais aprofundado da história vai nos levando a entender por que surgem as sociedades de classe. Por que uns se tornam poderosos, não é? E vão arregimentando o poder e fazem com que uma classe imensa, uma grande maioria, se coloque à disposição dos interesses dessas elites, dessas classes. Mas foi assim desde o começo. Certamente que as condições de trabalho não estavam dadas igualmente para todos ao mesmo tempo, então distintas clãs, distintos grupos dentro de algumas sociedades foram se apropriando melhor dos conhecimentos, de práticas, de processos, né? Por exemplo, contar, calcular, classificar, não é? Priorizar, não é algo que todo mundo numa aldeia possa fazer ao mesmo tempo. Uns têm que caçar, outros têm que cultivar, outros têm que se ocupar da economia, não é verdade? Outros têm que pensar na ordem, ou sei lá o que, nas regras. Há uma divisão social do trabalho. E é essa divisão social do trabalho que desde o começo mostra que nós não conseguimos, e não é uma coisa da história humana, crescermos todos no mesmo ritmo no mundo do trabalho. Está aí a antiguidade. Conhecemos a história dos grandes impérios, né? Egípcio, etrusco, todos os grandes impérios da Ásia, chegando até os nossos dois impérios mais próximos do Ocidente, o grego e o romano, que foram construídos sobre relações de trabalho extremamente iníquas, penosas, que é a relação de escravo e dono de escravo. Roma, todo o Império Egípcio, toda a beleza da Grécia, onde nasceu a política, onde nasceu a filosofia, tem essa contradição. Tudo isso foi sustentado com o trabalho escravo. O escravo era considerado uma coisa, um cavalo, uma vaca, não havia diferença nenhuma. E as elites produziram um outro mundo de trabalho, que também produziu, sem dúvida alguma, frutos e resultados. A própria filosofia, né? Um escravo não tinha oportunidade de filosofar, porque ele estava ocupado no dia a dia, quebrar pedra, levar cavalo, saber-me Deus o que, construir estrada, não é? Preparar armas, enquanto que os que ficavam no ócio tinham tempo de pensar, de discutir, de produzir ideias abstratas. O mundo, vamos concordar que na Grécia já tínhamos um acúmulo de recursos e de práticas sociais muito ricas, mas essa foi a nossa marca. Bom, isso durou milênios. Vamos aqui mais para frente. Até que a gente passa por um outro grande período, de mais ou menos 10 séculos, já estou falando aqui mais uma experiência da Europa, que é o chamado período medieval, que vocês conhecem. Já muda um pouco as relações, porque surge uma outra relação entre nobres e servos. Há uma diferença do servo com o escravo. O servo tem algum grau de liberdade mais avançado do que o servo, porque ele tem uma liberdade de produzir e de ter os instrumentos. São dele, o instrumento do trabalho é do servo. Ele trabalha no campo, ele trabalha para se sustentar e para sustentar a nobreza. A nobreza, no entanto, detém o poder de vida e de morte sobre o servo. E tem todo um desenvolvimento jurídico, institucional, que vai cimentando essas relações e ninguém discute, ninguém põe em causa. Então a vida dos servos não deve ter sido nada fácil. Pensar nas epidemias, nos períodos de seca, nos períodos de inundação, sei lá o quê, de dificuldades sociais, né? Certamente esse trabalhador sofreu como os escravos lá atrás. No entanto, foram eles que construíram esses períodos. Foi esse tipo de trabalhador que sustentou, que produziu metais, que tirou da terra os metais, que apurou, que produziu alimentação, que produziu sei lá o que foram inclusive os soldados, porque os nobres só se ocupavam da defesa dos seus territórios. Tá? Por uma série de invenções ou de criações, todas conhecidas aí da história, né? A própria dos cavaleiros, enfim, as armas, as táticas de guerra, os torneios, etc, etc, etc. Esse período foi se desmoronando. Por quê? Porque a Idade Média, ao contrário do que muitos dizem na história, que foi um período de trevas, eu acho que para o historiador que considera esta lógica do mundo do trabalho, não há períodos de trevas. Foi um período que também produziu avanços, produziu instrumentos, produziu técnicas, produziu
descobertas, não é? E nos projetou para um outro período onde tal acúmulo de recursos, não é? Foi dando aos trabalhadores, de um modo geral, a esses servos, a condição também de trabalhar, também de produzir. Vocês lembram da história que ao final já da Idade Média, as corporações de artesãos, de manufactores, dos distintos ramos, né? Tecido, metalurgia, no campo mesmo, com a pedra, enfim, com instrumentos, com a madeira, essas corporações foram aprimorando os processos de trabalho, não é? Se distanciando do poder dos nobres, porque os nobres não sabiam trabalhar, eles só sabiam aproveitar do resultado do trabalho daquele que trabalhava, que eram os servos, era o trabalhador, era o operário. Este foi produzindo, então, uma possibilidade de independência, não é? Relativa, por algum período, mas foram aparecendo os grupos, as corporações de produção, já com instrumentos, com tecnologia, conhecendo matérias-primas, para produzir o início daquilo que é o próximo período que nós vamos apresentar aqui. Eu nem estou olhando lá, que é o capitalismo. O capitalismo nasce, cresce, amadurece ali em torno do século XV, XVI. Não é? Aqui, eu só quis colocar essa figura para vocês, quem não sabia ainda, pelo menos, como nós, na palavra trabalho, na nossa língua, carregamos a herança disso tudo que eu falei. Porque, segundo muitos autores, a palavra trabalho vem desse termo tripalium, que é um instrumento de tortura, 3 paus amarrados sobre o qual se prendiam homens e mulheres, sei lá, para supliciar, para castigar diante, enfim, das contravenções, enfim, que se julgava que essas criaturas fizessem. Então, a nossa língua incorporou como uma palavra que carrega grávida desse clima, desse sofrimento, dessa tragédia, disso que não é nada fácil para quem trabalha. Trabalho. Porque nós temos outros termos que nós poderíamos usar, por exemplo, obra. Uma obra é um trabalho. Opus número 3 de Beethoven é o trabalho, uma forma mais elegante de se referir a um trabalho. Ou o labor. O labor também é um trabalho. Mas essa foi uma palavra escolhida para caracterizar. Isso é um detalhe. Detalhe, mas que eu acho que é importante para dizer desta história dialética e contraditória do trabalho. De novo, se o trabalho é aquilo que nos faz como seres humanos, cria o gênero humano, por outro lado é aquilo que se volta contra o próprio ser humano, que desgasta o ser humano, que mata o ser humano, que adoece o ser humano. Essa é a nossa tragédia, onde nós estamos metidos. Vamos avançar um pouquinho para... Estou preocupado em não tomar muito tempo aqui. O que é o capitalismo? Capitalismo vem da palavra capital. Capital vem do latim, caput. Caput é a cabeça, capital do Brasil, Brasília. Quer dizer, é uma forma de dizer cabeça. Não significa nada mais do que isso. Então, está indicando um modo de agir onde um é o cabeça, um é o dono, um é o proprietário dos meios de produção. Porque todas aquelas ligas, aqueles processos de aprimoramento dos artesãos nas ligas e nas corporações foi dar nisso, que um deles tinha mais recursos, podia ir atrás de matéria-prima, de aprimorar os processos de trabalho, né, de construir uma casa maior lá. A leitura mais atenta desse período indicará para vocês como é que foi se fazendo essa lenta aparição do capitalista, este que detém os meios de produção, ou seja, o conhecimento, os instrumentos, a casa, a matéria-prima, seja lá mais o que for, e aquele outro que foi ficando, né? Que foi ficando com a única possibilidade de acordar de manhã, de sair já livre, entre aspas, porque esse trabalhador já do século XV e XVI já não é mais propriedade de ninguém, ele não está mais fixado numa terra como era o período medieval. Ele pode sair por aí procurando trabalho. Eu vou trabalhar com esse ou com aquele e tal e tal. Ora, ele vai procurar o trabalho onde existe. Tem esta liberdade, entre aspas, não é? Mas ele vai agora trabalhar para um outro que vai lhe devolver com uma condição.
vai lhe dar um salário, vai lhe dar uma forma de pagamento. A esse trabalhador, que a gente chama agora o operário do capitalismo, a relação de trabalho muda, não é? A ele não compete nenhuma outra jurisdição sobre o processo produtivo. Ele não pode decidir sobre o produto que ele faz, não é? Ele não pode decidir sobre o processo de trabalho como esse produto faz. Ele não pode decidir sobre o mercado da matéria-prima. Enfim, vai se criando uma dimensão no capitalismo, duas dimensões. Uma dimensão que diz aos donos, aos proprietários, enfim, desses elementos que são fundamentais para qualquer processo produtivo, e foi se espalhando e generalizando a condição e a dimensão do outro setor, ou do outro polo, que é o trabalhador, que já não dispondo da propriedade de nada desses elementos, a não ser o próprio corpo, a não ser a própria pele, o próprio esqueleto, ele acorda de manhã e vai trabalhar, e vai lá para esse lugar, para essa primeira fábrica, depois as fábricas vão se aprimorando, os processos vão se aprimorando, e o capitalismo começa com os seus primeiros séculos, cheio de promessas, produzindo transformações importantes. A gente não pode deixar de reconhecer que, sob o capitalismo, né, por causa da necessidade de controlar melhor os processos, render mais, tirar o que é de melhor da natureza, se inaugura a ciência moderna. Ela nasce nesse período, século XV, século XVI, vão nascer os ramos da ciência moderna como nós conhecemos hoje. A física, a química, a matemática, se aprimoram esses processos. É um grande salto, né? E isso leva ao aumento espantoso das forças produtivas. Cresce a ciência, crescem os instrumentos, crescem as tecnologias, cresce tudo para o lado do capitalista. O trabalhador vai continuando na mesma condição, que é de produzir para atingir a tal da produtividade do capital, sem a qual o capitalista não pode concorrer com o outro. Essa é a tragédia do capitalismo, né? O capitalista, para sobreviver, ele tem que competir com outro capitalista. Se ele não tirar o máximo possível do seu processo de trabalho, o outro vai tirar e ele vai para as cucuias. Esta concorrência inexorável entre capitalistas, e que para acontecer, para ter o tal do lucro, a concorrência, vai cair sobre o couro do trabalhador, né, é que é a tragédia do trabalho, sob este novo regime também, que é o regime capitalista, que vem se aprimorando ao longo desses últimos 4 ou 5 séculos, se vocês queiram. Pode se adiantar que eu já vou encaminhar. Vocês conhecem muito bem as condições iniciais das fábricas capitalistas, né? Funcionando sem parar, onde não havia ainda ordenamento legal para esta classe que está nascendo, essa classe trabalhadora. Hoje, quando a gente fala em classe trabalhadora, ela nasce aí, séculos XVIII, século XIX, que é esse trabalhador que tem estou muito atrasado, esses operários todos, independendo de onde trabalham, eles têm todos uma condição comum. Eles não são donos dos meios de produção. Eles apenas trabalham. Uns vão ganhar um pouco mais, outros um pouco menos. Uns vão ter um pouco melhores condições de trabalho, outros nem tantos. Uns serão bastante explorados e tal, mas é assim que esta lógica de produção acontece. Evidentemente que, nesse período aqui, vocês sabem, as fábricas, principalmente na Revolução Industrial na Inglaterra, não havia limite. Criança, velho, mulher, grávida, não grávida, isso não importava. Importava era tocar essa maquinária, tocar esse mecanismo todo para a produção. Afinal de contas, todo mundo precisava, né, consumir, inclusive o próprio trabalhador. Então, essa coisa vai crescendo nessa contradição interna. Você produz progresso, você produz desenvolvimento, você produz novidade, uma multiplicação de produtos, de tecnologias e tal, e o aumento da exploração, o aumento do sofrimento, o aumento da exclusão, né, que agora vocês veem no mundo moderno e contemporâneo está alcançando os níveis que a gente já sabe que ia chegar. Porque isso aí é uma lei inexorável do capitalismo. Não tem como resolver essa contradição. Porque no capitalismo, mais uma vez, o que se produz não é produzido para atender às nossas necessidades, como todos os seres que somos aqueles que fazem o gênero humano. Não.
O que se produz é para atender antes à lógica do mercado, à lógica da acumulação, à lógica da concorrência, à lógica do lucro. Então, não tem como se resolver essa contradição se a lógica é essa. Não tem. Só a superação dela. Então, esses elementos são fundamentais para a gente pensar sobre saúde. Senão, a nossa reflexão sobre saúde cai nas formas e nas soluções que já estão aí consagradas pelo próprio status quo, pela lógica do capital. Que é achar que um remédio vai resolver o nosso problema, que a consulta médica e os especialistas vão resolver o nosso problema, não é? Que políticas paliativas e compensatórias que atendem um aspectozinho da nossa vida vão resolver o problema. Por exemplo, o transporte público gratuito para estudantes é um avanço, é importante a luta, sem dúvida, não é? Mas são recortes que vão sendo sacados à força desta lógica, porque nada disso está dado, não é, pela lógica dominante. O trabalho é fundamental para nós, ele nos torna humanos. O trabalho nunca é feito sozinho, é impossível você trabalhar sozinho, porque para trabalhar nós precisamos dos recursos que foram produzidos, estão sendo produzidos por milhares. Por aí vocês já veem uma série de expressões que são consagradas, que a gente prende dentro de casa e que a gente leva como coisas da honestidade. Eu me fiz pelo meu trabalho. Isso são tudo lorotas. Você não se fez pelo teu trabalho. O teu trabalho só foi possível porque havia uma relação humana intensíssima que possibilitaram que o seu trabalho tivesse algum sucesso. Mas não com essa ideia de que eu fui criativo, eu fui tão original, tão esforçado, tão empreendedor, que eu produzi a riqueza, ou sei lá, o conforto que eu tenho. Como se os demais não tivessem essa capacidade. Então tem uma série de expressões, não é? Poderíamos dizer, portanto, que o ser humano é porque trabalha, é porque produz, mas, vamos ali um pouquinho, considerando então essa contradição central que eu não vou repisar, que já afirmamos aqui. Como o trabalhador não pode dispor das condições do processo de trabalho como ele precisa, que lhe seja confortável, que lhe seja humanamente possível, ele sofre, ele se desgasta, ele tem doenças. Todos nós temos sobre nós essa condição, uns mais, outros menos, mas não nos escapamos dessa condição. Isso aqui para lembrar que essa conversa aqui, como tantas outras, elas também se dão sobre determinados planos teóricos, porque há muitas formas de se falar de trabalho, não há? Muitas formas. Formas, inclusive, que convencem as pessoas de que a nossa condição é essa mesma. Nós precisamos ser vencedores, nós precisamos nos degladiar uns com os outros, nós precisamos estudar, nós precisamos ir PPP, que um dia vai dar certo. Essa é uma forma dominante de se falar de trabalho, não é? Ou de naturalizar esse trabalho da concorrência, esse trabalho que eu tenho que sair vitorioso, esse trabalho que Essa criatura aqui, junto com uma legião de outros autores, nos deram elementos centrais para a gente fazer essa reflexão histórica e dialética, quer dizer, considerando as contradições que eu acabei de fazer um resumo muito rápido com vocês aqui, mas que a gente não pode se afastar dessa análise sob pena de cair numa alienação, não é? De alimentar uma condição e uma consciência alienada sobre nós mesmos. Então, rapidinho, não vai dar para ler aqui porque eu tinha feito, é uma frase, depois eu deixo esse pedaço, esses aí, que vocês quiserem copiar, mas não dá porque vai um pouco para fora ali. Aqui o Marx só está lembrando o seguinte, que ao capital, ele chama agora do capital como essa lógica, interessa uma coisa, não é? É o lucro. Para isso, ele tira do trabalhador o livre exercício das portas físicas, ele tira o nosso tempo para o convívio social, não podemos visitar neto, não podemos visitar amigo, não podemos ir ao museu, não podemos ir a festas, não podemos viajar, não podemos brincar, não podemos ter lazer. Ele tira de nós o tempo necessário para o sono, ele tira o tempo de nós necessário para uma refeição, ele tira de nós o tempo necessário para os estudos, para o aprimoramento, para ampliar nossa capacidade humana de nos apropriarmos da generalidade da riqueza dos conhecimentos produzidos.
Nada disso é possível para a maioria de nós que estamos aqui. Por quê? Porque esse tempo ele usa para a lógica produtiva. Essa é uma frase fundamental do Marx, que nós na área da saúde sempre recorremos, porque ele fala explicitamente da saúde ali. Não é? Com isso ele corrói a saúde do trabalhador. E vocês vejam então comigo que... Bom, eu acho que eu já falei, mas depois vocês leem isso aqui, porque senão nós vamos... A ideia central eu acho que eu já disse qual é. Só que ela está mais elaborada, como a genialidade e a visão sintética do Marx eram capazes de falar sobre o mundo do trabalho. Vamos para frente aqui? Então essa é a contradição central para a gente fazer uma resumida. Que o capitalista se apropria privadamente do produto do trabalho que é produzido coletivamente por outros tantos. Essa é a contradição central. Não fica conosco. Isso impedirá, portanto, nas sociedades, por parte da classe trabalhadora, o usufruto de uma maioria dos benefícios e riquezas e recursos produzidos pela humanidade. A grande maioria não pode se apropriar desses recursos. Não podendo se apropriar desses recursos, o que acontece? Os seres humanos não podem se produzir como humanos à altura do seu tempo. Vocês percebam? O que é a capacidade, que capacidade que o gênero humano conseguiu hoje? Coisas fabulosas. Uma expansão do conhecimento extraordinária. Nós podemos voar fora do planeta. Nós podemos fazer gato e sapato com a ciência. Nós perscrutamos o átomo, a molécula. Nós conseguimos, no plano das tecnologias, quase que milagres, coisas... Quase que, estou brincando com a palavra, não existe milagre. É esta maravilhosa capacidade do ser humano de avançar cada vez mais sobre a condição da natureza, produzindo recursos fantásticos. Essa é a condição da humanidade. No entanto, grande parte dos integrantes dessa humanidade não podem viver esse grau de desenvolvimento, não podem ter acesso a essa riqueza. Portanto, não se produzem como humanos, na qualidade que a gente poderia se produzir. O acesso às condições de produção de uma humanidade de excelência é dado a poucos. Concordam comigo? 3/4, eu diria, desse mundo nosso hoje atual, não pode usufruir de tantas coisas básicas que se produziu já nas relações de produção que nós já fomos capazes de alcançar. Se a gente perguntasse alguns 2 séculos atrás, por que a gente ainda temos fome no planeta, poderíamos usar a resposta do recurso da nossa capacidade tecnológica de produzir alimento. Hoje não. Hoje não. Nós produzimos alimentos numa capacidade para alimentar todo e qualquer, e bem, todo e qualquer ser humano sobre a Terra. Todo e qualquer desses 7 bilhões, eu não sei quantos que nós somos hoje no mundo, 7 bilhões, 6, 7, não importa, né? Todos poderiam comer bem. Comer bem, eu digo, não é comer McDonald's, Coca-Cola e esse monte de coisa que você faz aí para atingir a lógica do lucro, porque isso não é para satisfazer as nossas condições de alimentação. Mas frutas, legumes, cereais, isso temos tecnologia capaz de produzir comida para todos, que justifica os níveis de fome nesse planeta no século XXI. Os interesses das relações de produção. Medicamentos, nós somos capazes de produzir medicamentos básicos para todos os seres humanos da Terra. Antibióticos, AS, anti-inflamatórios, analgésicos. No entanto, minha gente, o que é? Puta que são essas coisas. Ácido acetil salicílico. Enfim, essa é a contradição em que nos encontramos. Agora eu queria já fazer Pode avançar um pouquinho? Acho que vocês já leram essa frase aqui, né? Que eu trouxe como uma coisa emblemática. O Henry Ford, capitalista, produziu, né, foi o primeiro no planeta
que inventou, que criou a indústria do carro particular, do carro pessoal, até então não existia isso. Vocês imaginem o furor que foi quando alguém propôs, criou e produziu o carro, que a pessoa entrava lá, comprava o seu carro e saía furungando pelo planeta, sem depender mais das condições. Revolucionou, por um lado, evidentemente, não é? Com todas as contradições que isso trouxe depois. O Ford admite lá, num texto que depois eu deixo como referência aí, isso aí que ele diz, não é? Que o setor da sua fábrica que mais lucro produzia era o setor médico. Por quê? O trabalhador adoecia, o trabalhador se esgotava, o trabalhador tinha sinais e sintomas de sofrimento, ia lá para o setor médico. O médico atendia, piriri, tarará, um remedinho aqui, uma coisa ali, um taraná, o suficiente para esse trabalhador retornar para o sistema produtivo. O próprio Ford reconhece, não é? Que há uma condição de sofrimento, que há uma condição de desgaste, não é? Mas que isso você resolve de um jeito, não é? Acelerado, superficial e tal, que inclusive lhe dá lucro, porque logo imediatamente bota o trabalhador de volta e ele... Bom, com isso eu queria emendar já numa reflexão final. Pode avançar? Talvez eu não vá me deter aí, porque eu acho que vocês já discutiram de manhã. Eu estou partindo aqui por uma inferência que as condições hoje dadas para o trabalho de um modo geral, com mais ou menos tonalidade para uma ou outra profissão, mas a regra é essa. Primeiro, não há mais trabalho para todos no planeta. O desemprego estrutural é uma realidade e é crescente. Porque não interessa mais para a lógica produtiva dominante que todos trabalhem, porque não é essa a perspectiva. A tecnologia, o avanço da automatização, os processos fantásticos que criaram, não é isso que é a causa do desemprego. A causa, porque emprego você poderia ter, baixa jornada de trabalho, a nossa jornada de trabalho poderia ser bem menor, o planeta não pararia, nós continuaríamos em condições de produzir tudo o que estamos produzindo. Por que o segmento que consegue trabalhar e que fica empregado está submetido a tamanha carga horária? Por quê? Porque esta é a lógica que produz maior capacidade de lucro para o sistema que está instalado aí. A redução da jornada de trabalho, nossa, não impediria e não empataria no desenvolvimento, enfim, do universo. Nada. Mas não interessa ao estabelecido, né, na lógica dominante. Também não sei se o patamar de desenvolvimento que nós temos, se essa louca corrida para atender a necessidade de lucro, se é aquele patamar que nós desejamos. Não sei, é a discutir. Será que essa compreensão de progresso, de acesso a uma série de facilidades, será que é isso de fato que é o necessário? Aqui não estou fazendo uma apologia de voltar a tempos primitivos, de voltar, mas será que é essa a nossa necessidade, este ritmo de desenvolvimento tecnológico deslocado, mas que depois não é do acesso da maioria dos habitantes do mundo? Bom, é o seguinte, não vou falar aqui da intensificação das jornadas de trabalho, não vou falar aqui da flexibilização das relações de trabalho, dos contratos de trabalho, que são características dessas últimas décadas, não é? Com a oficialização da terceirização, do trabalho temporário, todos com a característica de precariedade. Não é? O que eu queria aqui para encerrar a minha fala, porque eu deixo depois isso aí, vocês também não é, esses itens que eu coloquei ali, é pensar um pouquinho sobre o termo saúde. A lógica dominante, o que a gente vê por aí na mídia, na televisão, em muito livro didático, não é? É mais ou menos esta ideia. O que é saúde quando a gente pergunta? Pergunto eu para os meus alunos no primeiro dia. Ninguém sabe falar de saúde. Eles sabem falar da saúde pelo negativo da saúde, que é a doença. O que é não estar doente.
Isto não é uma definição de saúde, isso não é uma compreensão de saúde. Isto é uma coisa truncada. Nós temos que ser capazes de falar de saúde, porque a doença já está fartamente atendida. Aliás, cada vez mais, não é? Fartamente atendida pela tecnologia. Hospitais, remédios, processos, aí, exames de tudo que é tipo. Não é? Agora, a saúde não, a saúde é um desafio nosso. Saúde vem também do latim salus, salutis, que na origem tem uma semelhança com o termo salvação. Sadio é aquele que está salvo, aquele que está redimido, aquele que está garantido na sua integridade. Este é o conceito etimológico de saúde. Saúde não é apenas não ter gripe, estar com uma fraqueza, estar com umas doideiras na cabeça. Isso é a condição da doença. Saúde é a nossa condição de expressarmos a nossa melhor possibilidade humana, eu diria para vocês. Esse, para mim, é o conceito que mais tem me agradado. Porque aquele conceito da Organização Mundial da Saúde, que saúde é o bem-estar completo, social, não sei o que lá, é uma coisa idealizada que não nos ajuda a ver as contradições em que nós nos metemos. Essa saúde que a OMS proclama, que ainda muito professor, muito livro didático, muito folheto utiliza e populariza, que a saúde é o completo bem-estar físico, mental, social, não é apenas... Não existe completo bem-estar. E o físico e o mental e o social... E o físico e o mental não é a mesma coisa que o social. A condição social determina a nossa condição física e a nossa condição mental. Eu não posso colocar mente, físico, na mesmo patamar que o social. O social é a nossa condição suprema. Eu tenho que conhecer e discutir a nossa condição social, por isso que eu comecei fazendo a minha fala a partir do trabalho, porque é o que define toda a nossa relação social, é o trabalho. É a produção para consumirmos coisas. Sem produzir, nós não consumimos. Não é? Então eu queria terminar dizendo que é a constatação que nós chegamos. A lógica dominante que expolia, que desgasta, que explora, que tira da classe trabalhadora, da forma com que tira, não tem solução. Não se trata, como um médico amigo meu falou, inclusive no final de semana, Paulo, tem distorções do capitalismo. Eu falei, não. Não são distorções, isso é constitutivo desta lógica. Não tem como você distorcer. Você usa essa palavra porque essa é a forma de ir resolvendo as mazelas, os adoecimentos, o crescimento da violência, o crescimento da saúde mental, do assédio moral. Bota um esparadrapinho aqui, bota um esparadrapinho ali, resolve um problema lá, dá umas fériasinhas aqui, ou sei lá o que, faz uma cartilha lá. Isto não vai distorcer essa lógica. Você apenas vai tira o problema de um canto e ele vai aparecer no outro. Não é? Para ter saúde, como nós almejamos, como nós pensamos como seres humanos, só no limite a superação desta lógica. Porque enquanto continuarmos a ter que trabalhar exaustivamente sem o direito de podermos usufruir daquilo que produzimos, não há possibilidade de ter saúde. Até lá, a gente vai fazendo a luta para ir galgando e construindo o gênero humano. Marx diz muito bem lá numa parte da sua obra, o gênero humano ainda vive a sua pré-história. A história humana está para começar quando cada um de nós, dos índios ali, não sei, lá dos Alasca, lá ao sul da Tailândia, não sei onde, pudermos, não é? Sermos mais íntegros, mais completos, termos acesso a tudo que nós precisamos. Boa alimentação, boa cultura, bom lazer, boa informação, boa formação, tal e tal. E não para sermos, o padrão de expressão de celebridade que hoje o capitalismo nos joga na cara, para ser famoso, para ser feliz, para ser uma criatura nós precisamos ser assim, ou bonito assim, ou famoso assim, ou ter aquilo lá não sei aonde, nada disso. Isso aí são os fetiches criados pelo sistema que a gente vive, Para ser feliz, eu acho que produzir, temos que ser todos felizes. Não há possibilidade de ser feliz sozinho. Isto é uma besteira.
Então é isso que eu queria dizer. E no mais, vamos fazer esse trabalho, porque é isso que nós temos o dever histórico de fazer. Discutir, aprofundar, denunciar e marchar para superar aos pouquinhos aquilo que nos limita de sermos humanos, portanto, de ter saúde. É isso? Obrigado, Paulo. Obrigado você por vir aqui, por problema conosco.